dia, bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje nós faremos a lição 5, caráter perdoador, que vai falar sobre perdão, claro. E eu quero começar, então, a lição de hoje orando com você e logo em seguida vamos repassar as lições da lição anterior que falavam do caráter pacificador, do caráter da paz. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós agradecemos muito a Ti, porque temos a oportunidade de estudar a Sua Palavra, de crescer na Sua Palavra e entender um pouco mais sobre o fruto do Espírito, hoje especialmente falando de um tema tão importante que é o perdão em nossas vidas. Muito obrigada, prepara o nosso coração, ara a terra do nosso coração para que a semente boa da Tua Palavra seja plantada e dê fruto, para a honra e glória do seu nome. Amém. A lição anterior, que é o caráter pacificador, as perguntas são as seguintes. O que é a paz de Deus? É o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Que a paz, ela excede todo o entendimento. Então, ela é fruto do Espírito Santo em nós. Ela não vem de circunstâncias, ela vem do Espírito Santo que habita e transborda em nossos corações. A paz de Deus não é a ausência de conflitos e nem a falta de problemas. Quais as duas facetas da paz de Deus? A interior e a exterior. Para obter a paz interior, precisamos crer e receber a Jesus Cristo como Senhor. A paz exterior com os outros é obtida quando praticamos a palavra de Deus. Se você não assistiu a lição anterior, não entendeu um pouco das respostas que a gente deu nessa lição, é só procurar no YouTube ou no Facebook, lição 4, caráter pacificador, ok? Essa é a série Caráter Cristão, que nós estudamos este livro, e hoje então estamos na lição 5, caráter perdoador. No último encontro, tentamos dar uma chance à paz, refletindo sobre a importância para a convivência humana e como um fruto do Espírito fundamentalmente para o caráter cristão. Para relembrar o que é necessário para ser um pacificador, um cristão que coloca em prática a paz exterior, temos um coração reto para com Deus. O que é que a gente precisa então? Ter um coração reto para com Deus. Vejamos agora outro fruto do Espírito, necessário para a nossa paz interior, o perdão. Antes de qualquer coisa, responda para si mesmo. Você é capaz de perdoar as ofensas que lhe são feitas? Costuma pedir perdão pelo que faz aos outros? Isso é uma coisa que é entre você e Deus. Nesse momento, pare um pouquinho e pense. Se quiser parar um pouquinho o vídeo nesse momento, você pode parar para ter um tempinho para pensar. Você tem facilidade para perdoar? As pessoas que te ofendem? E você costuma pedir perdão quando você fere alguém? Só me escreva nas linhas abaixo aí, no texto, né, que a gente mandou no grupo da escola dominical. Então, assim, antes de passar para a introdução da nossa lição, eu quero ler um texto que eu publiquei esses dias a respeito de Nelson Mandela, que tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Depois de me tornar presidente, Nelson Mandela escreve: pedi a minha escolta para almoçar num restaurante. Nós sentamos e cada um de nós pediu o que quis. Na mesa da frente estava um homem esperando ser atendido. Quando foi servido, eu disse a um dos meus soldados: vá pedir a esse senhor que se junte a nós. O soldado foi e lhe transmitiu meu convite. O homem levantou-se, pegou no seu prato e sentou-se bem ao meu lado. Enquanto comia, as suas mãos tremiam constantemente e não levantava a cabeça de sua comida. Quando terminamos, ele despediu-se de mim sem apenas olhar para mim. Apertei-lhe a mão e ele foi embora. O soldado me comentou: Madiva, aquele homem devia estar muito doente, pois as mãos dele não paravam de tremer enquanto comia. Respondi: não, de jeito nenhum. A razão do seu tremor é outra. Então eu disse-lhes: aquele homem era o guardião da prisão onde eu estava. Depois que ele me torturava, eu gritava e chorava, pedindo um pouco de água, e ele vinha, me humilhava,
ria de mim e, ao invés de me dar água, mijava na minha cabeça. Estava doente, estava assustado, esperando que eu, agora, presidente da África do Sul, o mandasse prender e lhe fizesse o mesmo que ele me fez. Mas eu não sou assim. Essa conduta não faz parte do meu caráter, nem da minha ética. As mentes que procuram vingança destroem os estados, enquanto as que buscam a reconciliação constroem nações. Ao sair pela porta para a minha liberdade, soube que se não deixasse toda a raiva, ódio e ressentimento, continuaria sendo um prisioneiro. Nelson Mandela. Esse texto eu publiquei a semana passada nas redes sociais e ele mexeu muito comigo, porque a atitude perdoadora do Nelson Mandela, e a gente conhece muito, tem muitos textos e muitas falas dele, e as atitudes dele mesmo de perdão são assustadoras para nós, porque o perdão, ele é um tema bom de falar, mas difícil de praticar, difícil mesmo. Todos os dias nós temos que colocar em prática o perdão, todos os dias. Todos os dias nos acontece alguma coisa em que a gente precisa colocar em prática o nosso coração perdoador. E uma coisa que ele diz, ele fala, eu não sou assim, ou seja, eu não sou vingativo, eu não tenho na minha vida a prática da vingança. Isso é ter um coração perdoador, um coração que sempre perdoa. Não é numa ocasião ou noutra ocasião, é um coração perdoador. E é isso que nós buscamos ao buscar um caráter cristão. Porque Jesus tinha esse caráter perdoador. Quando as pessoas o machucaram, bateram nele, ele ainda ora por eles e diz, Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ter um coração perdoador e não um coração vingativo. Vamos introduzir então a nossa lição depois dessa lição, né, que o Nelson Mandela nos deixa. A questão do perdão é uma das áreas de maior complexidade na vida cristã. Não é uma opção, mas algo que somos convidados a praticar. Não é uma opção, isso é uma ordem de Jesus. Ela faz parte da vida cristã, é a essência de um coração transformado pelo poder restaurador de Deus. A falta de perdão na vida cristã tem sido responsável por muitas tragédias no meio familiar, no seio da igreja, e tem afetado até mesmo o avanço da obra do Senhor. A falta de perdão impede o progresso espiritual e a vitória na vida de muitos cristãos. Tem muitos cristãos que não têm vitória, que vivem uma vida cristã medíocre por falta de perdão. O texto de Mateus 18, 23 a 35 nos ensina sobre o perdão. Vou ler o texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Esse texto é um dos textos mais pesados que eu encontro na palavra a respeito do perdão. É uma parábola que Jesus conta e é Jesus falando sobre isso. E nesse texto encontra-se toda a prática do perdão e como ele deve ser feito. O perdão, ele é um cancelamento da dívida, um cancelamento mesmo da dívida. E quando o rei, o servo, o senhor cancela a dívida daquele servo que devia bastante para ele espera que o servo também faça o mesmo. E isso tem a ver muito comigo e com você. A dívida que Jesus pagou por ela na cruz do Calvário, por mim e por você, ela é muito grande. Os nossos pecados foram cancelados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E nós, como aquele servo, precisamos fazer o mesmo com todas as dívidas das outras pessoas que nos ofendem, que nos devem. Mas nós muitas vezes carregamos essa culpa, carregamos esse peso da falta de perdão em nossas vidas. Então, quando o texto diz que como ele não foi misericordioso como o Senhor dele foi, como ele não foi misericordioso com o outro, o Senhor, que no caso aqui é Deus, porque é no reino dos céus, entrega aos torturadores até que pagasse o que devia. Muitas vezes nós estamos sendo entregues aos torturadores porque nós não perdoamos os nossos irmãos. Pense muito seriamente nisso. Leia esse texto várias vezes, quantas vezes for necessário, para que você entenda o que Jesus está dizendo a respeito do perdão para mim e para você. Eu sei que às vezes essa palavra causa um peso, mas ele é importante que cause mesmo, para que a gente busque a prática do perdão em nossas vidas. Esse é um padrão de vida extremamente elevado, mostrando-nos a essência e o padrão do perdão. Esse é o padrão do perdão. É realmente um padrão de vida elevado, mas que nós, como cristãos, que buscamos maturidade na vida cristã, precisamos aprender e colocar em prática. Nesse texto, Jesus está falando sobre os diversos níveis de perdão e a perseverança para alcançá-los. Este ensinamento de Jesus provoca uma forte reação na vida dos discípulos, que prontamente questionam: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Se não entendermos o padrão do perdão, sempre acharemos que podemos impor limites. Por exemplo, até quantas vezes? Se eu perdoar 5, 6, 7, aí deu, não preciso perdoar mais? Não é isso. Jesus diz que 70 vezes 7, por quê? Porque 70 vezes 7 é a perfeição, é o infinito. Então, assim, a gente quer achar um limite, a gente quer dizer, não, vou perdoar tantas vezes e acabou. Esse não é o padrão. O padrão é que Deus nos perdoou de tudo e nós precisamos perdoar sempre. O nosso alvo nesse estudo é crescermos e buscarmos um coração tratado e perdoador, mas para isso é necessário entendermos algumas questões envolvidas nesse assunto. Primeiro, o que é perdão? Perdão é a remissão de pena de culpa. Realmente é você cancelar a culpa. Deus cancela a nossa culpa na cruz do Calvário. Ele paga tudo aquilo que a gente deve. Deus tomou a iniciativa e ele fez isso porque ele quis de nos perdoar. Antes de que nós pedíssemos, antes de que nós existíssemos, nós já tínhamos direito a esse perdão, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Ele não nos julgou a partir de nossos méritos. Nós não temos méritos, nunca teremos, a ponto de cancelar as nossas dívidas. Isso é graça de Deus realmente. Ele decidiu nos amar e tornou prático esse amor ao nos oferecer seu filho. Perdoar significa a remoção de uma barreira entre duas pessoas.
entre as outras pessoas e nós, e entre Deus e nós. A barreira entre Deus e nós era o pecado. Perdão é remissão de pena, de culpa. Deus tomou a iniciativa de remover, então, essa barreira e providenciou a cruz e nela nós fomos perdoados. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Ele nos deu o exemplo. O texto de Romanos 5:8 fala que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, que ainda continuamos sendo pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores e continuamos sendo. Consequências da falta de perdão. Então a gente viu o que é perdão e agora a gente vai ver quais as consequências. Por que você deve perdoar? Porque se você não perdoa, você tem consequências da falta de perdão. Muitas pessoas que ouviram a palavra de salvação e creram ainda experimentam em suas vidas consequências negativas advindas do fato de não terem verdadeiramente perdoado outras pessoas. Veremos aqui 3 consequências da falta de perdão. Por que o texto fala verdadeiramente perdoado? Porque tem muitos cristãos que dizem que perdoaram, mas eu perdoo, mas não esqueço. Perdoar e não esquecer é não perdoar, porque quando você perdoa, você cancela toda a culpa, toda a dívida e dá uma folha branca para a pessoa. Se você continua lembrando, então você ainda não perdoou. Continue orando, continue pedindo para que Deus te dê um coração perdoador, que você possa perdoar. Segundo, eu quero te dizer o seguinte, tem muita gente que acha verdadeiramente que perdoou e não perdoou. Por quê? Quando nós somos feridos, às vezes nós matamos a pessoa emocionalmente. Não quero mais conversa, essa pessoa morreu para mim. Quando você fala dessa pessoa, você fala assim, mas eu não sinto nada por essa pessoa, eu não tenho raiva, então eu perdoei. Mas na realidade, quando você mata uma pessoa no seu coração, você não sente nada mesmo, porque ela morreu. Você não sente amor, nem dor, nem tristeza, nem raiva, nem coisa alguma, porque ela morreu. Isso também não é perdão. Perdão é você dar uma folha branca para a pessoa e aí ter uma reconciliação. Eu sei que é difícil, eu sei muito que é difícil, mas é necessário, é importante e é a ordem de Jesus. Principalmente porque a nossa vitória nas nossas vidas vem de um verdadeiro perdão em nossas vidas. Vamos lá. 3 consequências, então, da falta de perdão. Satanás tem vantagem sobre nós quando não perdoamos. Lembra que aquele que não perdoou, no reino dos céus, que é a parábola de Jesus, Deus entregou aos torturadores. O que está dizendo aqui? Satanás tem vantagem sobre nós. Por quê? Porque existe uma legalidade. Você não está obedecendo uma ordem, existe uma brecha que Satanás pode usar com relação à falta de perdão. Na luta contra o inimigo, oferecemos-lhes condições para nos derrotar, pois abrimos mão da vitória na cruz quando renunciamos ao perdão. Então, quando você não perdoa, você abre mão da vitória que você tem na cruz do Calvário, que é sobre essas coisas. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Quando endurecemos o coração ao perdão, a vantagem sempre será das trevas. Mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, a falta de perdão é uma das áreas de maior legalidade na vida de muitos homens e mulheres de Deus, que fazem muitas coisas boas e aceitáveis diante de Deus. Você pode fazer muita coisa boa para Deus. Você pode trabalhar para o Senhor, você pode ser um servo do Senhor, porém, você não possui total paz no coração, estão sempre em tormento diante de algumas pessoas ou situações. Satanás sempre terá vantagem nesses casos. Por quê? Porque você não declarou perdão definitivamente, não perdoou de coração. Segunda consequência da falta de perdão. A falta de perdão bloqueia a oração e nos paralisa. Olha como isso é importante. Se não tivermos a capacidade de perdoar, gradativamente nos afastaremos da graça de Deus,
Não veremos as respostas às nossas orações. Se não estivermos em paz com os outros, de nada valem os nossos atos de misericórdia, oração, jejum, nossa fé no louvor e dízimos. Veja bem, vamos ler o texto de Mateus 5, 23 e 24 e Marcos 11, 25 e 26. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ou seja, se veio e trouxe seu dízimo e sua oferta, e ali se lembrar que tem algo contra, seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Não, a sua oferta não é frutífera se você não perdoar e pedir perdão. Então, deixa a sua oferta e vai fazer. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Tem uma condição para nós recebermos o nosso pecado, perdão dos nossos pecados. Precisamos perdoar. A nossa oração não é ouvida, a nossa oração não é respondida se nós não perdoarmos. Irmãos, isso é muito sério. Você tem orado, você tem trabalhado para o Senhor, mas se você não perdoar, você não vai ter resposta às suas orações, você não vai ter uma vida frutífera e Satanás tem legalidade sobre a sua vida. A falta de perdão, número 3, gera raízes de amargura, tá? Nós estamos vendo as consequências da falta de perdão. A terceira consequência, a falta de perdão gera raiz de amargura. Alguém disse que o ódio alimentado assemelha-se a uma árvore que, quando mais velha, mais difícil é de ser arrancada, porque suas raízes se aprofundam com o passar dos anos. O mundo e a igreja estão cheios de pessoas rancorosas, vingativas, que se tornaram escravas do ódio. Não pode haver paz num coração assim. Desse modo, as pessoas adoecem espiritualmente, emocionalmente e muitos padecem fisicamente, desenvolvendo algum tipo de enfermidade. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Novamente dizendo isso. Então, nós temos muitas doenças e hoje já está comprovado cientificamente que muitas doenças, inclusive alguns tipos de câncer, não todos, mas alguns tipos, são por causa de falta de perdão, de amargura no coração. São as doenças psicossomáticas, doenças que nascem na nossa cabeça, no nosso coração, nas dores das emoções e vão para o nosso corpo. E o perdão é um dos principais instrumentos de cura para as nossas vidas. Você quer ser curado de algumas doenças físicas e emocionais? Comece pelo perdão. Eu sei que tem muitas outras coisas que precisam ser feitas, né? Eu sempre falo sobre alimentação, exercício físico, procura uma psicóloga, um psiquiatra se for necessário. Nada disso é pecado, isso é super bom, mas principalmente comece pelo processo de perdoar as pessoas. Esse caminho, com certeza, vai te levar a encontrar e Deus vai abrir os céus, vai abrir portas para que você seja curado. Por favor, não permita que a raiz de amargura tome posse do seu coração. 3. Praticando o perdão. O mais difícil é essa parte, a prática do perdão. A gente até entende, compreende como é que funciona, mas colocar em prática é sempre mais difícil. Como já dissemos, perdoar é remover as barreiras entre nós e o próximo, ou entre nós e Deus. Essa barreira, se for mantida, nos prejudicará em todas as áreas da nossa vida. É importante ressaltar que Deus nos oferece o seu perdão gratuitamente.
e com base nesse perdão nos introduz em uma íntima e profunda comunhão com Ele. Quando Deus nos perdoa, Ele rompe a barreira e puxa a gente para perto para que nós tenhamos comunhão com Ele. Entende isso? Porque muitas pessoas dizem, eu perdoo, não esqueço, eu perdoo, mas eu quero a pessoa lá longe. Então, assim, não é esse o perdão de Deus. Deus, quando nos perdoa, Ele não diz, eu te perdoei, porque você é terrível, você faz um monte de coisa errada, eu te perdoo, mas eu quero você longe. Não. Deus nos perdoa e traz para perto. Eu quero ter comunhão íntima contigo. Esse é o padrão. Eu sei que não é fácil, mas esse é o padrão. Então, você precisa, se você falar assim, não, mas pastora, você tá falando que é demais isso é um padrão muito elevado para mim. É mesmo, ele é um padrão elevado porque o padrão de Deus é elevado e o padrão de um cristão verdadeiro que tem caráter de Cristo em sua vida, ele é um padrão elevado. Eu sei que você não vai dizer assim, hoje eu já resolvi isso, mas você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar e Deus vai te dar esse coração perdoador. Perdoados, tornamos-nos livres para sermos o que Ele deseja que sejamos. Da mesma forma, nós temos que conceder o perdão àqueles que cometeram ofensas contra nós. Quando nós somos os ofensores, devemos tomar a iniciativa de pedir perdão. Quando vivenciarmos isso plenamente, então estaremos experimentando o que é a verdadeira liberdade em toda a sua plenitude. Muitas vezes também não somos nós que ofendemos, mas às vezes temos que tomar a iniciativa de pedir perdão e perdoar as pessoas. Isso é cura para as nossas vidas, isso traz graça, isso traz comunhão com Deus e também faz com que Deus estabeleça o nosso potencial e faça a gente crescer em todas as áreas. Se você quer parar de patinar na vida cristã, te dou um conselho nessa hora. Perdoe. A prática do perdão é importantíssima. Peça perdão às pessoas. Pela sua própria saúde emocional, psíquica, física e espiritual, perdoe. Perdoe inteira e completamente. Perdoe e caminhe num padrão superior. Perdão é uma decisão e não um sentimento. E isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas falam para mim assim, como que eu vou perdoar? Eu não sinto desejo, eu não sinto perdão. Isso é uma decisão. Da mesma maneira que eu falei sobre a alegria, a gente estabelece, a gente escolhe. Isso é uma decisão ser alegre, é uma decisão perdoar, é uma decisão pedir perdão. Não espere sentir, decida perdoar. Decida ter um coração perdoador, porque este é o mandamento do Senhor. Examine e peça ao Espírito Santo que revele se existe falta de perdão em sua vida. Pode ser até em acontecimentos bem antigos, com pai, mãe, professor que a humilhou, perseguiu, namorado, irmão, colega, patrão, patroa, não sei quem. Pode ser antigo. Decida perdoar. Use o perdão de Deus. Comece a experimentar a libertação e a cura que se seguirão. Você poderá dizer, Senhor, peço que me perdoes por ter abrigado em meu coração sentimentos contrários à sua vontade. Mágoas, ressentimentos, ódio, frieza, indiferença, falta de perdão. Eu agora decido usar o perdão com o qual tu me perdoaste. Firmado em tua graça, eu declaro que eu perdoo e vai colocando nomes. Cite o nome das pessoas, liberando e abençoando em nome de Jesus. Veja bem, isso é uma oração. Senhor, peço que me perdoes por ter abrigado em meu coração sentimentos contrários à sua vontade. Mágoas, ressentimentos, ódio, frieza, indiferença, falta de perdão. Eu agora decido usar o perdão com o qual tu me perdoaste. Deus me perdoou e eu quero usar esse perdão. Firmado em tua graça, eu declaro que eu perdoo e coloca nomes ali. Tem lá no texto um espaço para você colocar os nomes das pessoas que você quer perdoar e que você vai perdoar em nome de Jesus. Libera essa pessoa e abençoa. Eu libero essa pessoa hoje. Eu libero e abençoo em nome de Jesus. A falta de perdão é uma grade. Você coloca a pessoa dentro de uma cela
e essa cela tem uma porta e essa porta não tem chave. Se você não libera perdão, você fica do lado de fora, guardando a pessoa, como se fosse ficar preso também. Porque você está do lado de fora, você tem toda a liberdade para sair, mas por causa que você não quer liberar perdão, porque você diz que a pessoa não merece, você diz 1000 coisas, você fica preso também. Libera a pessoa e você será liberto. Libera a pessoa que Deus vai tratar com ela. E deixa Deus fazer na sua vida e na vida dela. E libera perdão em nome de Jesus. Analise a sua vida à luz desse estudo. E haja como a conclusão sugere. Libere o perdão. De tempos em tempos, repita esse exercício. Porque o perdão é uma prática diária, é uma prática frequente em nossas vidas. Vou deixar uma tarefa para você. Procure as pessoas a quem você feriu e peça-lhes perdão. Tome a atitude e restitua suas relações. Compartilhe o resultado com o seu discipulador, sua discipuladora, um amigo querido da igreja, um conselheiro. Meu querido e minha querida, eu quero te desafiar em nome de Jesus. Ore e peça para o Senhor te mostrar dia, horário, como fazer para você encontrar essa pessoa que você precisa pedir perdão. E também, declare antes de tudo, perdão a essa pessoa, libere perdão, abençoa e comece a orar todos os dias por essa pessoa. Eu sei que Deus vai lhe dar um coração perdoador, porque se você parou para ouvir essa mensagem, se você parou para prestar atenção nessa mensagem, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito só vai se cumprir quando nada atrapalhar, quando o diabo não tiver legalidade sobre a sua vida. Quando você puder, a sua oração vai chegar rapidinho no céu e vai ser respondida, porque não tem nada que impede. O perdão é uma ordem de Jesus e quando nós desobedecemos, nós damos legalidade para Satanás agir em nossas vidas. Obedeça, libere perdão em nome de Jesus para que Deus cumpra em sua vida tudo aquilo que ele planejou, para que você receba na sua vida tudo que Jesus conquistou na cruz para você. Questões. O que é perdão? Cite as 3 coisas que a falta de perdão ocasiona. Deus nos perdoou, tornando-nos livres para sermos o que Ele gostaria que fôssemos. Nós também devemos àquele que nos... E tem espacinhos para você responder. E pedir a quem, sem isso a liberdade não é plena. Perdão é uma e não um. Tem espacinhos para você responder. Essas são as perguntas do nosso texto. Se você acha que esse texto, que essa lição é importante, reparta com aquelas pessoas que são queridas para você e que precisam receber esta mensagem. Reparta e compartilhe essa mensagem. Essa mensagem ela é profunda, dura, difícil, mas libertadora. Todos nós precisamos da libertação na área do perdão. Coloque isso em prática em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você, para que você receba o perdão de Deus e que você possa entregar esse perdão às pessoas. Senhor Jesus, eu sei da dificuldade da prática do perdão, mas em nome de Jesus, eu quero entregar as vidas que estão participando desse vídeo de alguma forma e que elas recebam de Ti o perdão, que elas possam liberar perdão para outras pessoas, que elas sejam libertas através do perdão, que toda a legalidade de Satanás sobre a vida delas caia por terra em nome de Jesus no momento em que elas liberem o perdão e que elas sejam abençoadas e que o Senhor cumpra o seu propósito na vida de cada uma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Até domingo que vem. Domingo que vem a nossa lição fala de um coração bondoso e benigno. Até lá, eu espero você.